Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 11 de junho. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e nessa videoanálise comentarei Bovespa, futuros, mini índice, mini dólar, PETR4, Vale 3 e destaques do dia, seja de operações ou oportunidades que possam acontecer para o próximo pregão. Então vamos lá, Ibovespa, pregão de hoje, queda de 0,87%. Segue apontando para baixo, segue fazendo máximas descendentes no gráfico diário, sem gerar nenhuma sinalização ainda para cima, ou seja, segue apontando a continuidade do movimento de baixa aqui, o índice Bovespa, apontando para testar uma região de suporte na faixa dos 71.161, mas sendo mais relevante a região de suporte no Ibov, a faixa ali dos 70.800 até os 70 mil pontos no número redondo. Abaixo disso a gente já poderia mencionar a região de 68 mil pontos. Para o Ibovespa gerar alguma sinalização para cima, precisa superar a máxima de hoje, 73.715, para gerar algum indício, algum sinal de recuperação, de correção da sua atual tendência de baixa, onde o primeiro nível de desafio dessa correção ficaria na resistência aqui proporcionada pelo fundo anterior, a chamada mudança de polaridade, na casa dos 75.336 pontos. Para o Ibov reverter sua tendência de baixa de curto prazo, precisa voltar para cima dos 78.900 pontos. Então, por enquanto, nenhuma sinalização neste sentido. Vamos aqui para os futuros. Lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, joinha no YouTube. Desde já agradeço sua valiosa audiência. Aproveite também para se inscrever de forma simples aqui no canal. Basta passar o mouse aí na logo daltovieira.com e clicar em se inscrever para que você possa ficar antenado em todas as entradas ao vivo durante o pregão, em videoanálise, nos vídeos de aprendizados e explorar de forma gratuita todo o conteúdo de aprendizado, e é um vasto conteúdo de aprendizado disponível aqui no canal, vários vídeos curtos sobre análise técnica, sobre o mercado, sobre operações, enfim, aproveite ao máximo aí o conteúdo do canal. Futuros então, gráfico diário, a gente pode ver que está dentro do movimento de baixa, assim como o Ibov, com máximas descendentes. Então o mercado ainda apontando para baixo. No G60, tentativa aqui de subida mais fraca, mas segue ainda abaixo ali das médias. Enfim, enquanto não gerar, como o cenário como um todo está apontando para baixo, está dentro de um movimento de baixo no gráfico diário, por mais que tenha definido a tendência aqui no gráfico de 60 minutos, enquanto não gerar força, enquanto não gerar alguma sinalização mais relevante para cima, por exemplo, voltar para cima dos 72.700 e gerar, por exemplo, fundo ascendente no gráfico de 10 minutos já acima dos 72.700, que aí buscaria a operação na ponta compradora, enquanto não gerar algo nesse sentido, fica mais com o cenário para se trabalhar na ponta vendedora. Ainda mais se abrir caindo, fica mais para se trabalhar na ponta vendedora, buscar a operação de venda de topo descendente no G10 ou G5, ou mesmo pivô de baixa em um desses dois tempos gráficos. Olhando aqui para o dólar, pregão de hoje, dia basicamente ele estável, menos 0,11%, depois da pancada que aconteceu no pregão anterior, gera aqui uma correção no gráfico de 60 minutos, testa a média móvel exponencial de 3 períodos e nesse momento, nessa última hora de pregão, está proporcionando um topo descendente. Dentro dessa sinalização, enquanto o mercado não mostrar algo, ou seja, não desconfigurar essa sinalização, que seria algo nesse sentido, enquanto não fizer algo dessa forma, fica mais para se trabalhar na ponta vendedora, topo descendente no gráfico de 10, de 5 minutos, ou pivô de baixa também seria algo interessante para se trabalhar na ponta vendedora a favor de uma nova tendência de baixa aqui no gráfico intraday. Para se buscar compra, ideal que proporcione fundo ascendente no gráfico de 10 ou 5 minutos acima dessa região aqui de 3.739. E aí ficar atento para a zona de resistência na faixa ali dos 3.775, seria 3.771 seria o nível ali de resistência, ou 3.772, enfim, nível de resistência um pouco mais relevante. Qualquer operação na ponta compradora, chegando nesse nível aqui, ficar atento, que pode trazer aí pressão vendedora, ou seria um ponto de possível realização de lucro para venda para compra de day trade. PETR4 pregão de hoje, dia de alta de 1,05%, mas de total indefinição, máxima e mínima dentro do range do pregão anterior, dentro da máxima e mínima do pregão anterior. Intraday indefinido, observando aqui, dois pregões basicamente andando aqui de lado, e dentro desse cenário, para se buscar compra no ativo, ideal que tenha algum fechamento de uma hora de pregão para cima dos R$15,80, R$15,87, para avaliar justamente essa compra de superação da máxima de uma primeira hora de pregão, tentando pegar aqui um repique de alta na PETR4. Mas por enquanto, ativo, enquanto não gerar
nenhuma sinalização para cima, segue ainda com a maior probabilidade, a favor da tendência, a favor da a fraqueza que está para subir mesmo, depois de ter gerado pancada para baixo, segue ainda com a maior probabilidade de poder perder a região aqui dos R$ 15 a 14,90. Depois disso vamos para Vale 3, pregão de hoje 0 a 0 basicamente, menos 0,08%, estabilidade, mas segue apontando com a probabilidade maior de testar a região dos R$ 50 a R$ 49,70. Então, enquanto não gerar algo mais relevante para cima, não vejo, até o cenário gráfico do ativo não está se encaixando para mim para a operação de compra. Se abrir subindo, eu diria até que seria até mais interessante para se buscar operação de venda na sequência, ali pelo gráfico 60 minutos, se abre subindo, vem aqui, fazendo aqui uma correção de tudo, caiu aqui, e aqui tudo sendo um processo de correção, toda uma lateralização, sinalização para baixo na sequência, que chamaria mais a minha atenção, em termos de se encaixar com metodologia para se buscar venda pelo G60 em cima de Vale 3. Embraer, pregão de hoje, recomendei uma compra, apesar de um cenário mais travado aqui, uma região de resistência mais relevante nesse sentido aqui. Recomendei compra apoiado mais pelo gráfico 60 minutos, já tinha gerado um sinal de força aqui em 2 pregões, aí gera um pregão forte para baixo, voltou para baixo da média, mas como o pregão de hoje, se eu já jogar aqui no G60, a gente pode observar que abriu bem o pregão, eu optei por recomendar a compra na superação da máxima desse candle. Essa compra foi executada, o ativo ficou enrolado, mas conseguiu fechar aí próximo da máxima do dia, em 23,35, apresentando aqui uma alta de 3,18%. Então, essa operação que foi executada, passando aqui os dados da Embraer, ficou em 23,27 o ponto de entrada, com stop em 22,62, que é abaixo da mínima da primeira hora de pregão, aqui embaixo. Logo, se esse ativo não conseguir engatar aqui uma alta, voltar aqui para baixo da média, posso encerrar essa posição de forma antecipada, ou seja, seria um encerramento antecipado, um stop parcial dessa operação, porque o stop inicial está aqui nesse ponto, mas se fechar no G60 abaixo da média ali, que nesse momento está em 23,09, seria possível a provável saída dessa operação, que eu vou informar logicamente dentro do canal DV Invest no Telegram. Então, essa entrada com um risco aqui de 2,79% e objetivo na faixa dos 24,25. Depois disso vamos para a GFSA 3, ativo que eu recomendei também compra pelo G60. Observando aqui o gráfico de 60 minutos, o ativo vinha de um movimento forte para baixo, a tendência de baixa, que terminou aqui revertendo para cima, gerando algo até semelhante a um ombro-cabeça ombro invertido. Fechou bem a primeira hora de pregão, esse candle aqui forte de alta, acima aqui dessa zona de resistência, acima da zona de resistência, e quando abriu a próxima hora de pregão, estava na faixa do 12,98, eu recomendei compra nesse ativo, com stop abaixo da mínima da primeira hora de pregão. Observe que o stop foi acionado, ou seja, o ativo não conseguiu dar sequência à formação do ombro, cabeça, ombro invertido no gráfico 60 minutos, na expectativa de continuidade da operação, ou seja, do movimento e da tendência. Então ela volta para baixo das médias, aciona a nossa saída. Essa saída da GFSA 3 trouxe aqui uma perda de 3,16% na operação, e isso representou uma redução de 0,28% no capital total, devido a uma alocação mais baixa de 9% em cima da posição, visto que tem uma volatilidade maior no ativo. Ambev, dia de hoje, estabilidade, mais 0,16%, o ativo segue dentro da tendência de baixa, mas continua sendo um ativo que fica aí no meu radar para possível compra, depois de um longo movimento para baixo no semanal, longa movimentação para baixo no gráfico diário, bastante tempo sem nem tocar na média móvel de 13 períodos, alguma sinalização mais relevante para cima no início de um pregão, por exemplo, próximo pregão, seria a alternativa de entrada. Por exemplo, ela vindo aqui romper essa região a máxima de hoje com a máxima de sexta, 19,18, 19,19, seria uma das alternativas se avaliar justamente uma compra na expectativa de ter um movimento de subida ali testando a média móvel de 13 períodos. Outro ativo aqui, TSA4, também esticado para baixo, topos e fundos descendentes, ativo nesse momento sem conseguir superar as máximas descendentes, sem conseguir quebrar a sequência de máximas descendentes, segue apontando aí para os seus próximos suportes. Nesse momento o suporte mais próximo, R$ 9,00. Abaixo disso, R$ 8,87, depois em R$ 8,69. Então, seriam aí os próximos suportes e dependendo também do que esse ativo, caso venha testar esses suportes, dependendo do comportamento do preço nessa região de suporte, eu ficaria atento para se buscar a entrada através ou do gráfico de 60 minutos ou mesmo do gráfico diário, dependendo de alguma sinalização para cima. Nesse momento não há nenhuma sinalização nesse sentido, pelo menos após o pregão de hoje para a ITSA 4.
Usiminas segue apontando para baixo. Apesar do candle de recuperação da sexta-feira, o pregão de hoje foi de queda de 5,06%. Ativo está dentro de uma tendência de baixa. E por enquanto, no meu modo de ver, probabilidade maior de testar uma região ali na faixa 7,77 a 7,55. Então, mesmo que ela venha fazer algum candle aqui para cima nos próximos pregões ou no próximo pregão, ainda seria um ativo que ficaria um pouco mais interessado em operação na ponta compradora. Eu não vejo oportunidade, ou seja, um cenário gráfico que apoie dentro da minha metodologia a operação de compra com a melhor perspectiva de subida ou mesmo de ter uma boa relação risco-ganho na ponta compradora em cima de Usiminas. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar o like na videoanálise, um grande abraço e até o próximo pregão.